Você com certeza já ouviu falar sobre a taxa Selic. Ah, porque o Banco Central levou a taxa Selic para tanto, taxa Selic é isso, taxa Selic para cá e tudo mais. Mas será que você sabe de fato o que é a taxa Selic e como que ela interfere na sua vida? Bom, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Fala pessoal, Felipe Gazeta aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje eu vou te ensinar um pouco mais sobre o que é a taxa Selic, né, essa política monetária que a gente tem aqui no nosso país e como que interfere tanto no mundo dos investimentos como na nossa vida também, tá? Então eu vou te falar o conceito dela, como que ela foi criada, para que ela é utilizada e o que ela mexe dentro do mercado financeiro, que acaba afetando nos nossos investimentos e também na nossa vida. Então vem comigo, eu vou passar muita informação para vocês hoje. Já sabe, né? Começo de vídeo, já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho também para ativar as notificações para você sempre ver, me ajudar esse vídeo chegar a mais pessoas, o canal crescer e a gente disseminar essa ideia de educação financeira para as pessoas, que é super importante. Então, não deixa para depois, tá? Já clica aí no like, tá? Vai dar o like, aquele like top, entendeu? Se inscreve também. E ó, aqui tá meu Instagram, depois você segue lá também para você pegar mais dicas, mais conteúdo e interagir mais comigo também. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, o conceito da taxa Selic nada mais é do que ela é uma taxa de juros básica da nossa economia brasileira. Então, vamos entender um pouquinho o seguinte. Essa taxa, ela é definida, tá, pelo próprio Banco Central através de um Copom, né? O que é Copom? É o Comitê de Política Monetária. Então, essa taxa não é, vamos dizer assim, alguma coisa que é definida de outra forma no mercado. É o Banco Central, através do Copom, que define ela e ela serve de base para muitas outras taxas, tá? A gente já vai entender quais outras taxas, mas quando você ouvir falar de taxa Selic, é essa taxa de juros básica. Ela vai servir de base para muita coisa dentro da nossa economia, mas vamos entender esse conceito que é ela, tá? E já vamos entender como que ela é definida. Então, já falei para vocês que ela é definida pelo Copom, né, que é um Comitê de Política Monetária, pelo Banco Central, e ela é definida a cada 45 dias, tá? Então, a cada 45 dias tem uma mudança ou não, né, sobre quanto que vai estar essa taxa. Obviamente que o Copom não toma essa atitude, né, não toma essa decisão, não faz isso de uma hora para outra. Ninguém acorda e fala assim, vamos subir a taxa Selic para 10, para 15, para 5 e assim por diante. Eles fazem toda uma análise do cenário econômico aqui no Brasil, lá fora, de muitos fatores, e eles veem o seguinte, o que é a melhor decisão para a gente tomar? A gente vai aumentar, a gente vai manter ou vai diminuir, tá? A gente já vai entender no que isso interfere e por que eles têm que tomar essa decisão, tá? Mas basicamente, a cada 45 dias vai ter uma decisão, né? Eles se reúnem lá, o comitê, e vai decidir, vamos manter, vamos diminuir ou vamos aumentar a taxa de juros, tá? Então aí eles emitem, geralmente as reuniões são de terça e quarta, então a decisão sempre acaba saindo na quarta-feira, depois das 18 horas, se eu não me engano. E aí saem as notícias, né? O Copom decidiu Selic é tanto, o Copom decidiu manter, o Copom decidiu diminuir e assim por diante. Outro detalhe importante é que ela é sempre divulgada anualmente, tá? Então você sempre vai ver assim, hoje, por exemplo, a gente tem uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Então a gente sempre vai divulgar ela anualmente, mas a partir do momento em que ela passa a ser, né, nessa quarta-feira aí que sai a decisão do Copom, saiu hoje, a partir da quinta já faz o proporcional de taxa diária e já começa a valer essa taxa. Então a gente sempre olha, né, para ela anualmente, porque como é divulgada, né, a gente sempre fala isso, mas quando você já está no outro dia pós-decisão, já começa a valer essa taxa. Lógico que proporcionalmente, né, aos dias úteis ali, mas já começa a valer no próximo dia. Na quinta-feira, geralmente, pós-reunião, já começa a valer a taxa. Bom, então o Copom vai lá, define essa taxa e eu falei para vocês que ela serve de base para muita coisa, tá? Só para vocês pegarem um pouquinho a essência, o Copom define essa taxa e utiliza ela como política monetária. O que é uma política monetária? É uma estratégia de controlar o fluxo de dinheiro que tem no país, tá? Uma política, né? Um meio ali deles, vamos movimentar mais a economia ou vamos diminuir a economia. Vocês vão entender o porquê disso, mas por isso que é o Comitê de Política Monetária e por isso que a gente chama que a taxa Selic é uma política monetária, porque é uma forma do governo tentar controlar, né, o fluxo de dinheiro do país. Isso acontece porque a taxa Selic ela influencia muitas outras taxas da nossa economia, como por exemplo, quando você tem a definição da Selic, ela serve de base para o próprio CDI. E o que a gente usa o CDI? O CDI é a taxa que vai render, né, que vai pagar os juros para muitos investimentos de renda fixa. Então, a taxa Selic serve de base para isso. A taxa Selic também serve de base para as taxas, né, para os rendimentos dos títulos públicos federal. Então, quando você vai investir no Tesouro Direto, você tem vários tipos de título lá. Tem o próprio Tesouro Selic, que rende a Selic, e tem o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, que por mais que o rendimento não é exatamente a Selic,
serve de base também, a Selic serve de base para ele. E depois também a Selic serve de base para todas as taxas de empréstimo, financiamento e crédito em geral, tá? Quando você vai pegar empréstimo num banco ou fazer um financiamento, a taxa Selic influencia isso e eu vou explicar para você. Por que influencia nas taxas de empréstimo e financiamento? Porque, pensa o seguinte, quem está te emprestando, né, o banco geralmente, como que ele tem capacidade de emprestar o dinheiro? É simples, ó, vocês vão entender simples aqui, talvez vocês não vão gostar disso, mas eu vou te explicar, tá? O banco é um meio, tá? Ele vai pegar o dinheiro de, tecnicamente falando, um agente superavitário. O que é isso? É o cara que tem dinheiro de sobra, então ele vai lá e deposita no banco, certo? Então o banco vai, pega dinheiro de quem está sobrando e vai emprestar para outra ponta. Quem que é a outra ponta? É os agentes deficitários, as pessoas que estão precisando de dinheiro. Então o banco pega o dinheiro, né, de quem está sobrando e empresta para quem está precisando. E ele vai ganhar uma taxa que, óbvio que ele não é bobo, né? Mas aonde que está a Selic nisso tudo? Porque nesse lance de pegar emprestado, né, de depositar ali, pegar de quem está sobrando, geralmente tem um custo aqui. Porque se você deixa o dinheiro, né, se você deposita lá para querer um rendimento, o banco tem que pagar a pessoa que depositou o dinheiro ali para ele. Então aqui tem um custo de captação. E esse custo de captação tem muito a ver com a taxa Selic, porque o próprio CDI segue a Selic e muitas outras taxas seguem a Selic. Então, se a gente tem uma Selic alta, qual que é a tendência aqui? Que o custo do banco, ou seja, o custo de captação para ele pegar o dinheiro de quem está sobrando, que ele tem que pagar enquanto o dinheiro está com ele, aumenta. Se aumenta aqui, a tendência é que ele cobre uma taxa de empréstimo, né, de financiamento que seja maior de quem está precisando, porque ele não vai, né, perder nesse meio termo. Então, por isso que tem a ver. Então, quando a gente tem uma Selic alta, a tendência é que a gente tenha taxas de empréstimo e financiamentos também alta. Não é na mesma proporção, tá? Mas tem uma ligação direta. Assim como se a gente tem uma Selic baixa, a tendência é que a gente tenha taxas de crédito mais atrativas, um pouco mais baixa do que, né, uma taxa Selic mais alta. Então, é para vocês entenderem que a Selic serve de base para o CDI, né, que vai servir, né, de referência para muitos investimentos de renda fixa, vai servir de base para as taxas de títulos públicos federais, lá no Tesouro Direto, o próprio Tesouro Selic e tudo mais, e também serve de base, né, para a taxa de financiamento, empréstimo e tudo mais. Então, por esse motivo que ela é uma política monetária, porque de uma forma direta ou indireta, ela interfere na movimentação do dinheiro da economia, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Pensa comigo, se a gente tem uma taxa Selic alta, qual que é a tendência? Vamos lá. Os títulos públicos federais acabam pagando mais, porque seguem a Selic, então as taxas vão estar mais atrativas, né? O próprio Tesouro Selic em si. O CDI vai seguir a Selic, então também vai pagar um rendimento legal para muitos investimentos de renda fixa, aí CDB, LCI, que está relacionado ao CDI. Então, a renda fixa como um todo, quando a Selic está alta, ela fica atrativa. E por que isso interfere no fluxo? Porque a pessoa que está aqui, né, nós que estamos vivendo na economia, a gente sempre vai pensar o seguinte: pô, se eu posso deixar o meu dinheiro numa aplicação segura, sem muito risco, sem fazer nada e ganhando 10, 12, 13% ao ano, por que eu vou movimentar com outra coisa? Então, ao primeiro ponto, por que eu vou me arriscar com outro tipo de investimento ou gastar o dinheiro se eu posso deixar guardadinho ali rendendo? Então, primeiro ponto, né, faz com que uma taxa Selic alta, as pessoas já tenham uma vontade a mais de deixar o dinheiro paradinho sem mexer. O segundo ponto é que os próprios títulos públicos federais, né, acabam ficando mais atrativos. Então, segue a mesma linha da renda fixa, né, fica mais atrativo e a galera começa a entregar mais dinheiro, né, para deixar parado. Além do fato que com a taxa Selic alta, o que acontece? Os empréstimos de financiamento acabam ficando um pouco mais caro para você fazer. Então, existe uma tendência de você tomar menos crédito, a população geral fazer menos empréstimo e tudo mais. Então, esse cenário mostra uma ideia de que existe menos movimentação de dinheiro na economia, porque uma taxa Selic alta deixou caro os empréstimos e eu tenho um rendimento muito mais atrativo na renda fixa sem mexer muito. Por isso que a gente sempre fala que uma taxa Selic alta é como se ela tivesse, né, política monetária recessiva, ou seja, de querer, né, movimentar menos dinheiro na economia. O contrário também é verdadeiro. Se eu abaixo a Selic, eu estou querendo movimentar mais a economia, porque de cara os empréstimos e financiamentos vão ficar um pouco mais baratos, então vai ter mais dinheiro em circulação. A renda fixa em geral, seja títulos públicos ou qualquer coisa relacionada ao CDI e tudo mais, vai ficar menos atrativo. Então o mesmo raciocínio também serve aqui, porque o cara fala assim, eu vou deixar meu dinheiro, né, um ano inteiro para ganhar 3, 4%, que nem a gente tinha aí, né, em, sei lá, 12 meses atrás ou até menos,
Não, aí o cara se movimenta. Então, nem for para gastar, nem for para abrir uma empresa, para, sei lá, movimentar na economia, ele vai fazer alguma coisa. Então, por isso que a taxa Selic é a principal política monetária, porque ela vai influenciar diretamente e indiretamente na movimentação do fluxo monetário na economia. Aumentei a Selic, a ideia é que eu tente diminuir, né, o fluxo de dinheiro que está movimentando. Diminuir a Selic, eu quero movimentar a economia, eu quero, né, fomentar outros tipos de investimento, fomentar, né, tomador de crédito mesmo em geral, para pegar crédito, fazer investimento, aumentar a empresa e assim por diante. Então, para vocês pegarem bem claro que a Selic interfere nisso daqui. Você já curtiu até agora? Não esquece de deixar o like, tá? Eu vou pedir mais uma vez para você deixar o like, porque você me ajuda muito, tá? E também compartilhar com algum amigo que gosta desse assunto ou que investe dinheiro e você precisa saber. Porque se você tá falando assim, ah, Felipe, é legal isso aí, por que você tem que saber? Eu tenho que saber porque se mexe com a renda fixa em geral, eu tenho que ter uma noção. Para mim saber que o CDI segue a Selic, para mim saber que os títulos públicos federais também seguem a Selic, para eu entender que se eu tenho uma Selic alta, então significa que a renda fixa está mais atrativa, para eu entender que se eu tiver uma Selic baixa, né, a renda fixa vai estar menos atrativa e assim por diante. Então você precisa saber disso, tá? Então já compartilhe com um amigo aí e também já pede para ele se inscrever no canal e me ajuda aí. E aí, seguindo esse contexto, né, de política monetária, de pô, eu aumento, eu diminuo o fluxo, né, olha a redundância aqui, né, pra vocês não confundirem, mas... Pessoal, terei que pedir perdão pra vocês, porque a partir desse momento o áudio do vídeo vai ficar ruim. No momento da gravação, desconectou o microfone sem fio, e aí pegou um pouco de eco da sala, tá? Mas eu tentei melhorar de todas as formas. Continua assistindo porque o conteúdo tá muito bom, tá? A segunda parte do vídeo tá excelente, e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. No momento a Selic, a tendência é que tenha menos movimentação de dinheiro. Se eu abaixo a Selic, a tendência é que aumente esse fluxo de dinheiro, tá? Isso tem muito a ver com a inflação e vou explicar para você. A Selic foi criada lá em 1979, quando a gente tinha tempos de hiperinflação, né? As coisas subiam muito rápido de preço dia após dia, hora após hora, né? As coisas dobravam, era uma doideira. Então, falou assim, vamos criar a Selic, é uma tentativa de controlar um pouco isso daí. Por quê? Porque a inflação é o aumento do preço, né, dos produtos e serviços que a gente consome. Então, existe uma lei na economia que rege muita coisa, que é a lei da oferta e demanda, ou seja, pessoas procurando comprar um produto e pessoas vendendo aquele mesmo produto ou serviço. Então, se eu tenho mais oferta, né, em relação à demanda, ou seja, mais pessoas querendo vender em relação a pessoas querendo comprar, o preço tende a dar uma caída. Por quê? Porque, pô, se eu tenho 10 pessoas vendendo uma garrafa de água para uma pessoa apenas comprando, eu vou fazer a melhor oferta para ela vender. E o contrário também é verdadeiro. Mais pessoas querendo comprar algo, né, que seja ali qualquer produto ou serviço, e tem uma demanda menor, tá? Vai valorizar isso aqui. Pensa o seguinte, ó, que nem qualquer produto de alimento, que às vezes tem safra ou não, às vezes tem período ou não, sabe? Tipo, sei lá, pensa no tomate, tem momentos que não tem muito tomate no mercado, né? Tem poucos produtores e fornecendo, então o preço sobe lá em cima. Se tiver um monte de tomate numa hora quase estragando, o preço cai lá embaixo, é assim por diante. Então, a inflação é esse aumento. De regra geral, a gente tem a tendência de quanto mais consumo, mais aumento dos preços. Tá pegando aqui? Então, se eu tenho menos consumo, o preço tem que dar uma diminuída. Mais consumo, o preço dá uma aumentada. Então, a inflação tem muito a ver com o fluxo de dinheiro que está movimentando na economia. Porque se um monte de gente tem muito dinheiro disponível, movimentando, comprando, a tendência é que aumente muito rápido esses preços. Não é exclusivamente por essa regra, mas só para vocês pegarem um conceito. Então, se eu tenho a Selic que controla esse fluxo de dinheiro, eu posso controlar isso. Talvez o mais indicado é ter uma Selic baixa, que é mais movimentação na economia, o país progride, vai aumentando, vai melhorando. Só que eu também não posso esquecer que se essa movimentação grande aumentar muito a inflação, aí complica porque a inflação, preço de tudo mais caro, e nem todo mundo consegue aumentar seus rendimentos. Então, pô, tudo vai ficando mais caro. E se você continua ganhando a mesma coisa, você vai perdendo o poder de compra e isso não é bom para a sociedade. Então, existe aqui um equilíbrio. Eu tento movimentar a economia o máximo que conseguir, mas eu não posso deixar de olhar a inflação. Então, a Selic vem nesse sentido de, pô, a inflação está descontrolada, eu vou aumentar um pouco a Selic para eu tentar conter esse consumo, né? Porque vai ter menos dinheiro movimentando na economia, e aí eu tento conter a inflação e vice-versa. A inflação está controlada, eu posso abaixar um pouco mais a Selic e deixar a economia andar sem, né, diminuir tanto o poder de compra da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, né, até 2 anos atrás a gente tinha uma Selic de 2%, né? E como, olha, como que subiu para 3,75, que é a nossa Selic hoje. Muito disso aconteceu por conta desse aumento da inflação que vocês estão vendo aí. Então, a inflação veio subindo, lógico que não só pelo consumo, por outros fatores também, mas a tendência é que o Copom, né, o Banco Central, a primeira atitude que ele tem, o que está mais, né, dentro do controle dele, é aumentar a Selic para tentar conter essa inflação, tá?
Então isso aqui é muito importante vocês entenderem que se a inflação dá uma descontrolada, o Banco Central tem essa política monetária, chamada taxa Selic, para aumentar também e tentar conter. Ou vice-versa, a inflação está controlada, ou se a inflação começar a cair, tá? Ou ser mais estável, a tendência é que a taxa Selic também dê uma diminuída. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Na tela também tem um histórico dos últimos 10 anos da taxa Selic para eu te falar duas coisas. Primeiro, como o próprio gráfico mostra aí, ela não é fixa, tá? Então, quando você for fazer investimento, que rende CDI, que rende a taxa Selic, você não pode acreditar que você vai ficar a vida inteira ganhando o que tá hoje, porque hoje tá 13,75, né? O CDI tá 13,65% ao ano. Você não pode acreditar que vai ficar a vida inteira isso, porque quando eu olho 10 anos para trás, em 10 anos olha como muita coisa mudou. Eu tenho 6%, tenho 8%, tenho 14%, tenho 2% e tenho 13% hoje. Então, vai variando. A cada 45 dias isso varia, tá? Então é importante que vocês tenham noção. Segundo ponto é que não é exclusiva apenas da inflação que essa taxa Selic pode subir, porque quando a gente pega ali 14, 15, 16, a gente tem ali uma taxa Selic a 14,25, né? Que quando eu olho os últimos 10 anos é a máxima desses últimos 10 anos. E se eu olhar a inflação nesse mesmo período, eu não tenho uma inflação tão descontrolada como eu tive agora em 21, 22 por causa de outros fatores e tudo mais que, né, fizeram essa taxa subir. Então, por quê? Porque a taxa Selic também é um instrumento que vai servir para o governo arrecadar um pouco mais, no sentido de pegar emprestado no meio da população se ele está precisando de recursos, porque títulos públicos federais são títulos emitidos pelo governo que você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Então é o governo pegando dinheiro, né, para fechar a balança, para fechar a questão de pagar as contas mesmo, né? Então, se o governo acaba precisando de dinheiro, pode ser que ele mexa com a taxa Selic para deixar um pouco mais atrativo, e é óbvio, se está mais atrativo, a pessoa, vou deixar no Tesouro Selic, está rendendo 10, 12% ao ano, tá? Então vou colocar lá e assim por diante. Mas que fica claro que o principal ponto aqui é que ela varia e você, na hora de fazer o seu planejamento ou entender, você não pode esquecer disso daqui. Bom, esses são os principais conceitos, galera. Um resumo aqui, você não precisa entender de macroeconomia, de muitos detalhes. Você tem que entender que a taxa Selic, taxa de juros básica nacional, né, brasileira, serve de base para CDI, para Tesouro Direto e para taxa de empréstimo e financiamento. Então, quando eu quero movimentar mais a economia, eu abaixo a Selic. Quando eu quero dar uma segurada porque a inflação está um pouco descontrolada, tá? Eu aumento a Selic, beleza? O que serve a Selic? Você tem que saber. Pode me seguir no Instagram, pode ir lá, Banco Central, sempre vai sair de 45 dias a decisão do Copom, se vai aumentar, se vai diminuir ou se vai manter a taxa Selic, tá? Então, sempre você tem que ficar de olho nisso, entender que quando ela tá alta, a renda fixa como um todo tá muito atrativa, tá? Quando ela tá baixa, a renda fixa não vai estar tão atrativa assim, e tem muito a ver com a inflação. Já vamos fazer uma brincadeira aqui já, ó, comenta aí, deixa nos comentários quanto que você acha que essa taxa Selic vai chegar pro ano que vem, pro outro ano. A gente tá em setembro de 22, né? Ela tá 13,75 hoje. O que você acha que vai acontecer? Você acha que ela vai aumentar, vai passar a 15, vai voltar a menos de 10? Deixa aí nos comentários. E também já comenta se você ficou com alguma dúvida nesse conceito aqui, tá? De taxa Selic e tudo mais, que eu também vou responder. Sempre tô olhando os comentários aí, estou sempre respondendo vocês também. Não esquece de seguir lá no Instagram, compartilhar comigo para você me ajudar e deixar aquele like, né? Que eu já pedi muito, mas eu vou pedir de novo. Deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!